Estamos de volta com notícias de Jacareí. Os pombos são aves tranquilas, bonitas e caseiras, mas sua presença na cidade é nociva à saúde humana. O desconhecimento da população aumenta sua presença e o risco dessa convivência nas cidades. Acompanhe na reportagem. Eles estão por toda parte, escondidos em vãos de prédios ou casas, presentes também nas praças, principalmente quando encontram comida. Nunca estão sozinhos e fazem bastante sujeira. Mas será que incomodam? Incomoda porque as pessoas passam, um joga pão, outro joga milho. Então eles ficam ao redor, voando, levanta cisco do chão, entendeu? E fora a doença também, né? Eu acho que não. Eu acho que não, porque, sei lá, não faz nada. A senhora é contrária às pessoas que alimentam pombos na praça? Contra. Totalmente contra. Ela, eu acho que não é contra, não. Você é contra ou a favor? Eu sou a favor. Eu também sou um bicho de Deus, né? Fazer o quê? Eu sou. Também eles comem. Eles convivem facilmente em meio às pessoas e por muitos são considerados símbolos da paz. De fácil reprodução, cerca de 5 a 6 ninhadas por ano, os pombos são animais aparentemente inofensivos. Mas o que muita gente não sabe é o mal que eles podem causar à saúde do ser humano. Esses animais eles são considerados praga urbana, né? São animais exóticos e eles transmitem uma série de doenças, né? Cerca de 70 tipos de zoonoses, que é as doenças que esses animais transmitem para o homem. Na opinião da bióloga, o desconhecimento das pessoas em relação às doenças causadas pelos pombos tem contribuído para o aumento desses animais na cidade. Eu acredito que esse seja o maior vilão da história, porque se as pessoas não sabem, né? E aí quando a gente não sabe, não tem como a gente tomar uma atitude em relação a isso. Eu acredito que esse seja o maior problema. A gente vê muito isso nas praças públicas, né, onde os pais ficam jogando pipoca e as crianças ficam correndo atrás desses animais. Com certeza eles não têm noção do problema que eles poderiam estar causando para os seus filhos, então por conta disso que eles fazem essa ação. Deixar o ambiente favorável é um prato cheio para essas aves. O pombo ele fica no ambiente por 3 motivos, que é a comida, a água e o abrigo. E muitas vezes, quando ele encontra esses 3 elementos e são próximos, eles têm uma tendência muito grande de ficar nesse espaço. Outro fator interessante é que assim, o pombo ele se reproduz de acordo com a característica desses elementos, vamos dizer assim. Então ele tem água, tem comida e tem abrigo, fala, opa, vamos reproduzir porque aqui é um lugar bom para a gente morar. Entre os danos que os pombos podem causar à saúde do homem estão doenças pulmonares, algumas fatais, adquiridas pelas fezes secas, piolhos, doença respiratória causada por fungos, inflamação do cérebro, às vezes fatal, problemas intestinais através de alimento contaminado. Apesar de apresentar grande risco à saúde humana, qualquer atitude para eliminar os pombos não é aconselhável. Então, matar, mutilar ou maltratar qualquer tipo de animal é considerado crime ambiental, tá? Então, por conta disso, nós, como munícipes, não podemos tomar esse tipo de atitude. Alguns métodos usados para espantar os pombos, como naftalina, espelhos ou aves de rapina de plásticos, podem não funcionar. Na verdade, eles são animais muito espertos, né? Assim, falar para você, olha, não funciona é difícil, mas assim, funciona temporariamente. Eu já vi, inclusive, vídeos que mostram aves de rapina em monumento e o pombo em cima dessa ave. Então, assim, isso mostra que ele não ficou intimidado com esse predador, né? E que ele percebeu que esse animal, de fato, não era um animal verdadeiro. Liliane orienta que a maneira mais eficaz de evitar os animais é a prevenção. A primeira coisa é não alimentar esses animais. Então assim, se você está numa praça, se você está numa pastelaria, em qualquer lugar e que tiver esses animais, não procure dar alimento para ele, porque ao invés de você estar ajudando, de fato você está prejudicando. Outra coisa é essa questão da alimentação, ração de cachorro, né? A gente pede para as pessoas retirarem e tentar tirar a maior possibilidade de alimento desses bichos. E quanto ao abrigo também, se a pessoa tiver problema de pombo na sua casa, fazer fechada das calhas, vedação de entrada, tem algumas técnicas como tensionar fio de aço que podem ser utilizadas para poder tentar solucionar o problema. Oferecer a professores e alunos mais uma ferramenta para ajudar no ensino e facilitar o diálogo entre cultura e aprendizagem. Essa é uma das propostas do Cinemave, que conta com uma lista de 200 filmes para exibição no auditório do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Confira na reportagem de Maiara da Mata. A primeira impressão é a de uma banca de revistas ou algo parecido, mas esta é uma banca diferente.
Aqui existem filmes e também livros que deram origem a outros filmes, além de um retroprojetor e um DVD. Tudo preparado especialmente para valorizar o cinema e o melhor, sem pagar nada. Seja bem-vindo ao Cineco. Seria um cinema compacto, ecológico, né? Cine compacto, ecológico, material feito mais reciclado, e ele é compactozinho também, então é mais ou menos isso. O projeto cultural recebeu o apoio do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Jonar conta que a estrutura foi elaborada com o uso de material reciclável. As placas de revestimento são feitas com embalagem longa-vida. Elas são prensadinhas, né? Então, em vez de usar outro tipo de material, também, e serve também para alertar as crianças e adolescentes que pensam que reciclagem é coisa que acontece de adulto, né? De bicho, ecobicho e tal. Mas vê que realmente, se você tiver a intenção e quiser, você pode reutilizar muita coisa que então a gente vai para o lixo. O Cineco é patrocinado pela DECA, da empresa Duratex, que conta com uma unidade em Jacareí. Camila é analista de comunicação da empresa e ressalta a importância do incentivo cultural oferecido à população. A gente busca incentivar sempre essa questão de inclusão cultural, a cultura na cidade. Ter a oportunidade de trazer um cinema para dentro de um museu é uma oportunidade diferente e muito especial também, porque isso perdeu um pouquinho durante o tempo, as cidades acabaram perdendo um pouco essa questão do cinema da cidade mesmo. O projeto Cineco conta com um acervo de 200 filmes e será permanente no MAV. Alberto Capucci conta que ter um cinema no museu é a concretização de um sonho. E como é um sonho antigo da gente de instalar uma programação regular de cinema, a gente aceitou na hora, né? Então, com isso a gente espera atingir não só o público de estudantes, mas toda a população de Jacareí. Grupos organizados, de preferência, né? Às vezes um grupo de capoeira, um grupo de terceira idade, uma associação de moradores. A gente queria assistir tal filme. Então, são 200 títulos, né? Entra lá no site, seleciona o que está querendo ver, a gente programa para fazer a apresentação especificamente para esse grupo. Além do que, o Brasil existe estatística. Quase 120 milhões de brasileiros são excluídos de cinema, porque a cidade interior não tem mais cinema, e mesmo as cidades que têm cinema, as comunidades que têm menos poder aquisitivo não têm acesso ao shopping para isso. Então, tem uma forma de devolver ao povo brasileiro uma coisa que já foi muito cara a ele, que foi poder sair de casa para ir ao cinema. A partir de agora, nada de desculpas para não ir ao cinema. Com o projeto Cineco, toda a população jacareense está convidada a prestigiar um bom filme aqui no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Maria Clara já sabe definir bem a importância do cinema em sua vida. Porque ele ajuda a entender a gente, ele ajuda a gente a entender como é que é um cinema e a gente vai se divertir assistindo. Eleições de representantes das escolas inscritas no programa Câmara Jovem 2015 agitam instituições de ensino e levam clima real de pleito para crianças do 5º ao 9º ano. O repórter Ícaro Leal conferiu de perto as eleições em 2 escolas da cidade. Desde o início, o clima já era de eleição. Urna, cédulas e eleitores presentes para escolher seu representante da escola no programa Câmara Jovem. O pleito para a seleção dos vereadores foi sugestão dos próprios jovens em 2013 e virou realidade em 2014. A Câmara Jovem ela é composta de 5 etapas preliminares. Primeiro a gente faz o convite para as escolas, depois a gente vai para fazer a divulgação. O terceiro passo é a eleição e a apuração dos votos. Aí nós fazemos uma reunião com os familiares, os representantes das escolas e também os alunos eleitos. E a gente dá posse para a Câmara Jovem, que é o início do processo legislativo. O objetivo é estimular a participação dos jovens na política, além de sentirem o clima de eleição. O projeto proporciona aos estudantes real imersão nas atividades do Legislativo. A Câmara Jovem vem nos trazer essa possibilidade de agregar um valor a um trabalho que nós já desenvolvemos e oportunizar às nossas crianças o conhecimento de como funciona uma Câmara Municipal,
de como funcionam os projetos, as aprovações. É um projeto que a gente gosta bastante, porque são aprendizados que eu acho que a oportunidade que vocês dão para eles nesse projeto, de ir lá, de conhecer, de saber do dia a dia do vereador, de como é o trabalho, como funciona a Câmara. Começar já no ensino fundamental é importante para que eles comecem a aprender desde já a escolher os seus candidatos e ter critério para isso. Então, esse primeiro momento é muito importante. Os alunos receberam as cédulas com os nomes dos candidatos e tiveram tempo de pensar e escolher em qual colega votar. O projeto Câmara Jovem chega em 2015 à sua 12ª edição. E após uma eleição apertada, Vitor já pode se olhar no espelho e se sentir um legítimo vereador jovem de Jacareí. Espero ter tudo certo, que eu consiga fazer o meu trabalho lá dentro, que consiga trazer coisas boas para a escola. Além do Vitor, lá no SESI, o mais votado aqui no Colégio CEP foi o Rafael. Os dois se juntarão a mais 11 escolhidos para serem os representantes na Câmara Municipal de Jacareí. Eu achei bem interessante da parte do político, porque dá para ver nosso ponto de vista, porque a gente pode ajudar bastante a cidade também. Com as eleições feitas, agora resta esperar a sessão de posse dos jovens, que acontecerá no dia 4 de maio. Apesar disso, eles já têm ideias para seus mandatos. Eu achava legal e importante colocar mais ciclovia na cidade, que eu vejo que o trânsito está muito intenso, então uma ciclovia ajudaria bastante. Tem que fazer coisas diferentes, abrir novas portas para a escola, sem trazendo coisas novas para a gente. Fica por aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estão disponíveis em nosso endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.